Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Oh, glórias a Deus. Como eu tenho até 9h30, significa que eu tenho 43 minutos. Então eu vou correr, tá bom? Glória a Jesus. Vamos lá? Nós vamos ler, irmãos, a partir, glória a Deus, do verso 25. Glórias a Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Lucas, capítulo de número 15. Segura o fundo um pouquinho. Agradeço, de coração. Lucas 15, 25. E o seu filho mais velho estava no campo quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, ou há tanto tempo em algumas Bíblias, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Queridos, é uma parábola muito conhecida. Quem não conhece a parábola do filho pródigo? Jesus conta esta parábola, não só essa, porque o capítulo 15, ele nos traz 3 parábolas. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Jesus conta essas parábolas para confrontar os escribas e fariseus, que estavam o julgando e o condenando por comer, por se relacionar com pecadores, com publicanos. Então Jesus conta essas 3 parábolas para confrontá-los. Como eu acabei de dizer, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Todas elas nos trazem uma mesma lição. Só que nós podemos pontuar e tirar algumas aplicações dessas parábolas para as nossas vidas. Uma delas é que a ovelha perdida, o pastor vai buscá-la. A dracma perdida, a mulher vai procurar até achar. Mas o filho pródigo, o pai não vai buscar, porque o pai não vai buscar quem sabe voltar. O pai não vai buscar quem sabe voltar, porque pelo mesmo caminho que ele foi, ele pode voltar. Observe que lá é ele que cai em si. Ele volta ou não volta? Ele sabe o caminho ou não sabe? O pai está esperando, mas não vai buscar. Por quê? Guarde isso. O pai não vai buscar quem sabe voltar. Então as pessoas ficam lá: um dia Deus vai lá me pegar. Um dia Deus... Não, meu filho, tu sabe o caminho, tu saiu por ele, tu volta por ele. Simples assim. Só que nesta manhã, e essa madrugada, que Deus me deu esta palavra, Deus não mandou eu focar no filho pródigo, mas no filho pródigo que foi embora, mas no filho pródigo que ficou em casa. Não é no que foi, é no que ficou. Porque se você entender uma coisa, esta parábola foca muito no filho que ficou, no mais velho, no que ficou em casa. Por quê? Porque o que ficou em casa estava no campo trabalhando. Observe que quando ele volta do campo, não é alguém que está desocupado.
Não é alguém que está fora do contexto do pai, está dentro do contexto do pai. Só que entenda, não adianta você ser um bom filho e não ser um bom irmão. Não adianta você fazer tudo, você cumprir todos os mandamentos. Lembra do jovem rico? Lucas 18 nos traz. O jovem rico, ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? O que é que Jesus faz? Começa a listar para ele os mandamentos. Ele interrompe Jesus e diz: eu já tenho feito isso, cumprido isso, desde criança, desde menino. Por quê, irmãos? Porque judeu não se converte. A religião judaica, ela é étnica, ela é de berço. Você pega uma criança de 7, 8 anos, ela conhece a Torá, porque ela é ensinada ali. Então o judeu não se converte a Deus. A religião dele é étnica, é de berço. Então ele disse: desde menino, desde criança, eu conheço, eu cumpro isso aí. Só que Jesus olha para ele e diz: falta-te uma coisa. Então entenda, não adianta a gente focar em fazer tudo, em cumprir tudo dentro da religião, dentro do contexto dos mandamentos, mas esquecermos da misericórdia, esquecermos do perdão, esquecermos da comunhão. Entenda! Você sabe qual foi o que causou a indignação? A inveja. A Bíblia nos fala, Salomão, na sua grande sabedoria que Deus deu para ele disse que a inveja é a podridão dos ossos. E se você achar que isso é bobagem, se você achar que isso é uma besteira, isso não existe, eu quero que você foque no princípio. Qual foi a causa que Caim matou Abel, se não é inveja? A inveja de quê? Tem alguém, eu já escutei muito isso, porque às vezes as pessoas tentam buscar coisas onde não existe, conjecturar o que não está no texto, aí começa a dizer que Deus não recebeu porque Caim ofereceu pior, irmãos, não existe isso. Deus não foca em quantidade nem qualidade da oferta, Deus foca em intenção. Qual é a intenção que está sendo feita? Do que está provendo de dentro. Não é algo exterior, é algo interior. Então quando Abel apresenta a oferta e Caim apresenta a dele, foi o melhor da terra. Foi o que eles puderam oferecer de melhor. Mas quando Deus atenta para Abel e não atenta para Caim, não é a oferta que está sendo levada, é a intenção do coração, é o que está dentro dele que é avaliado. Então você pode fazer tudo, meu irmão, mas se teu coração for mau, você pode orar, mandar levar sobre camandaraça. Você pode pregar, fazer campanha, jejuar. Você pode andar de joelhos, subir monte dessa monte. Mas se o teu coração for mau, se o que estiver dentro de você não tiver sido lapidado pelo mestre, meu Deus do céu, Deus conhece você por dentro. Você pode tentar disfarçar, meu Deus do céu, você pode tentar botar uma máscara de santidade, de compromisso, de comunhão, mas Deus te conhece por dentro. Deus sabe qual é a intenção do teu coração. Deus sabe que você é até um bom filho, cumpre o mandamento, não falta culto, está na adoração, prega a palavra, mas Ele quer saber o que é que você sente quando Ele agracia teu irmão, quando o teu irmão recebe aquilo que você não recebeu. O que é que tu sente? Porque você não tem inveja de quem está longe. Não. Você não consegue sentir inveja de quem está lá nos Estados Unidos e ganhando milhões, não, você não consegue sentir inveja de quem está lá morando nos seus palácios, morando nas suas mansões, não, mas aquele que está perto e recebe aquilo que
você estava almejando e você não recebeu. Oh, meu Deus! E é agraciado pelo Pai. Mas entenda uma coisa, igreja. A Bíblia nos fala: alegra-se com quem se alegra e chora com quem chora. Esse filho cometeu alguns erros que muitas vezes nós também cometemos. A primeira coisa é que ele se achava demais. Ele começou a elogiar-se a si mesmo. E a Bíblia diz que não é bom louvar-se a si mesmo. É melhor você esperar que os outros te louvem. E tem gente que faz isso. Ah, mas porque eu faço? Porque eu sou? Se eu não tiver, não vai? As coisas só andam comigo? Quem te disse isso? Precisa baixar um pouco a bola e entender que quem comanda é Deus. E que ninguém é insubstituível. Então ele estava se achando demais. E começou: porque eu estou sempre aqui. Nunca transgredi um dos seus mandamentos. Tem gente que acha-se demais. Eu nunca transgredi. Me mostra na terra quem é que nunca transgrediu um mandamento de Deus, irmão. Qual é o ser humano? Sabe o que é isso? Com quem Jesus está falando? Com os fariseus hipócritas que estavam dentro do templo, mas que muitas vezes estava cumprindo rituais, estava cumprindo aquilo que a lei mandava, mas o coração estava longe de Deus. É por isso que Jesus diz: bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, este povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê, irmãos? Entenda uma coisa: o que seria dos homens de Deus na Bíblia se não fosse a misericórdia e o perdão de Deus? Sabe o que é que muitas vezes nós queremos? O perdão para a gente, mas para os outros a gente questiona. Ah, porque fulano fez isso e agora vai voltar? Você esqueceu do que fulano fez e o que nós fizemos? O que seria de Davi se não fosse o perdão de Deus? O que seria de Moisés se não fosse a misericórdia de Deus? Quando Deus diz: conversa com a rocha, Moisés. E ele chega lá e fere 2 vezes. O que seria de Deus se não fosse a misericórdia dele na minha vida? Ou nós estamos achando que somos bons? Nem Jesus na sua humanidade. Não, Jesus é bom? Não, isso é bom não, ele é maravilhoso. Mas ele na sua humanidade, quando ele estava na terra, ele não quis, não aceitou ser chamado de bom. Quando o jovem diz: bom mestre, ele diz: por que me chama bom? Bom só tem um, que é Deus. Aí nós muitas vezes: mas eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal a ninguém, isso é que nós não somos bons. A Bíblia diz que nós somos maus. Seja todo homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Aleluia! Mas ele está se achando, nunca transgrediu um dos seus mandamentos. Aí tem gente que diz assim: eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma ovelha que não falta o culto, eu sou uma ovelha que não sei o quê. Nós somos uma ovelha, irmãos, que muitas vezes damos muito trabalho. Não é na terra não, é ao Pai. Ao Pai. Porque nós não somos isso tudo que muitas vezes nós achamos que somos, não. Homens de Deus e mulheres de Deus são humildes para reconhecer. Lembra da oração do publicano e do fariseu? Olha como é que o fariseu chega. De cabeça erguida, levantada para cima e dizendo: eu dou o dízimo de tudo. Jejum. E ainda aponta o outro. Não sou que nem esse aí. Pecador. Aí a Bíblia diz que o publicano, considerado pela classe judaica como pecadores, porque servia a Roma, cobrava os impostos da nação. Aí o pecador, que todos nós somos, né? Chega e não ousa nem olhar para cima. Não se considera digno nem de olhar para o céu. E diz: Pai,
perdoa-me, a mim que sou um miserável pecador. Aí Jesus diz, quem é que você acha que desceu justificado? É quem jejuma e dá o dízimo? Ou quem reconhece as suas fragilidades? Ou quem reconhece os seus pecados? Ou quem reconhece que não é digno da misericórdia de Deus? Ou quem reconhece que esse lugar que está sentado não era para estar? Só está porque foi agraciado pelo Pai. Ou quem reconhece que a unção que recebeu, não recebeu por meritocracia, recebeu por graça. Alabou, Sorebai. Porque se você achar que a unção que desceu na tua vida, se você achar que o dom que você recebeu é mérito, meu irmão, eu vim nesta manhã te frustrar com isso. É graça. A graça te alcançou, não é mérito. Não há nada que o homem faça, não há nada que o homem produza que possa fazer com que Deus derrame sobre ele alguma coisa. É graça do céu. É do céu. Então ele chega para o pai e diz, primeiro, irmãos, vamos voltar aqui um pouquinho. Ele já chega escutando um som de alegria. Porque onde tem música e dança significa que está tendo alegria na casa. Está se festejando alguma coisa, está se comemorando alguma coisa. Ele já acha estranho. O que está acontecendo? Não fui comunicado, ninguém me avisou. Está tendo festa lá em casa e ninguém me chamou. Aí eles chamam nos servos e dizem, o que está acontecendo? Aí o servo disse assim, é o teu irmão. O teu irmão voltou e aí teu pai está festejando. Porque ele voltou são e salvo. Mas sabe qual é a indignação dele? Irmãos, a indignação dele é tão grande que ele não entra. Ele não quer entrar na casa para festejar junto. Tem gente que não consegue nem disfarçar. Tem gente que muda com você do nada, não consegue nem disfarçar que não está feliz com a tua felicidade. Não está satisfeito com o que você ganhou. Não está satisfeito com o que o pai te deu. Aí ele nem entra. O pai insiste. Entra. Entra, meu filho. Irmãos, a Bíblia não relata, a princípio, quais são as palavras que o pai usa com o filho para tentar convencê-lo a entrar. Mas a gente pode tentar conjecturar. Como quem diz assim, meu filho, é teu irmão. É teu sangue. Será que você não sentiu falta dele? Será que você não sentiu saudade dele? Quanto tempo tem que ele está fora? Vai dar um abraço no teu irmão. Irmão, tem gente que não consegue dar um abraço no outro, não. Alguns conseguem dar para aparentar uma falsa comunhão. Eu disse que eu vinha falar algo que Deus colocou no meu coração e eu não sei se é o que você quer ouvir. Só que você pode até tentar disfarçar para alguém que você tem comunhão com ele, mas tu não consegue disfarçar para Deus. E você pensa que é ele que está sendo prejudicado, é ele que vai ficar para trás, é ele que vai deixar de ser abençoado. Não, meu filho, é quem está fingindo, é quem está tentando aparentar aquilo que não é. Mas eu quero te dizer uma coisa, ninguém consegue ser aquilo que não é por muito tempo. Aquele filho estava dentro da casa do pai, era um bom filho, trabalhava no campo, cumpria os mandamentos sem transgredi-lo, mas não era um bom irmão. Irmãos, tem gente que faz tudo, mas não sabe relacionar-se com pessoas. Será que você está pensando relacionar-se com pessoas é suportar a falha que o outro tem? Ninguém é obrigado a ser como você. Ninguém é obrigado a pensar como você, agir como você. Para com isso. Nós somos diferentes. E é essa diferença que faz com que nós venhamos aprender a conhecer
conhecer o que é servir. É muito fácil você amar quem te ama. Este filho pródigo que ficou em casa era bom filho, cumpridor dos seus deveres, das suas obrigações, mas precisava aprender a amar. Falar de amor é fácil, mas executá-lo na prática, porque eu sempre digo, amor não é sentimento, é decisão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu filho. Será que você entende que quem ama dá? Quem ama faz. Quem ama decide fazer. Não fica esperando sentir. Ah não, quando eu sentir eu vou até ela. Quando eu sentir eu vou lá na casa dela. Aí tem gente que ainda vai mais à frente. Quando eu sentir de Deus, eu vou. Sabe quando é que a tua carne vai sentir alguma coisa? Nunca. Porque a tua carne não vai operar voluntariamente bem algum para Deus. Dela mesma? Nunca. Por quê? Porque não é sentimento. É decisão. Não está aqui. Está aqui. A gente tem que fazer as coisas não quando a gente sente, mas porque a gente sabe que tem que ser feito. Então aquele filho fazia muita coisa, mas dentro dele ainda precisava mudar alguma coisa. Ele precisava aprender a amar. Às vezes a gente está contrariado com alguém, e aí de repente esse alguém está fora, esse alguém saiu e de repente decide voltar. Qual é a sua atitude? Abraçá-lo, recebê-lo ou chamar alguém e dizer assim: viu quem chegou aí? Não olha agora não. É desse jeito. Deus está aqui. Não olha agora não. É brincadeira? Depois que fez, aconteceu, agora volta com a cara lavada desse jeito. Mas a irmã fulana que está ali agora não conhece ela, mas eu vou falar. Vou contar tudo para ela quem é ela. Vou abrir os olhos dela. Aí quem está chegando, que lá fora desejou comer as bolotas dos porcos e ninguém dava. E de repente caiu em si e disse: não, o que foi que eu fiz? Eu vou voltar. Aí muitas vezes o que é que acontece? Quando volta, aí tem gente dentro da casa. Tem gente dentro da casa que diz assim: não vou deixar ela se espalhar aqui de novo, não. Não. Aí tem gente que diz: eu mesmo não acredito que mudou. Aí a mim mesmo ela não engana. Só engana se for o pastor, mas a mim, eu conheço quem é ela. Sabe o que é isso? É o filho que está dentro da casa. Dá dízimo, ora, faz campanha. Bota envelope, tira envelope, toma ceia, mas não aprendeu a amar, não aprendeu ainda o que significa misericórdia. Eu quero e não sacrifícios. Tem muita gente sacrificando, mas não exerce o mais importante, o juízo de Deus, a misericórdia de Deus, o amor, a comunhão para com o próximo. O texto não termina dizendo se o filho entrou, se o filho abraçou e nem recebeu outro. Mas sabe, para que você bote a tua mente para funcionar, comece a colocar o teu coração e dizer: e a minha atitude qual deve ser? Observe que o pai chega para ele, porque além dele se achar, além dele procurar pessoas para conversar acerca do seu irmão, ele também questiona o pai. Tem muita gente questionando Deus.
Quem sou eu e quem é você para dizer que o que Deus fez na vida de fulano não era para fulano? Que o que Deus fez com o ciclano não era para ele. Ele chega para o pai e diz assim: eu estou aqui tanto tempo, eu nunca isso, eu nunca aquilo, agora vem esse teu filho, já não era nem irmão dele. Você está entendendo que quando o negócio bate no coração, porque isso é obra do diabo, mas também tem a natureza humana, que nem tudo é o diabo, não? Não, irmão. A gente não está aqui para inocentar ele, não, né? Ele sabe que ele não vale nada. Mas tem coisa que toda a pessoa quer jogar na conta do diabo. Ah, fulano está assim porque é do diabo. Assim, não, irmãos, tem a natureza humana. Tem o ser humano que já tem a sua inclinação para aquilo ali. Já é de dentro dele. Aí ele diz, vem esse teu filho, já não é mais irmão dele, já perdeu a consideração de irmão. O irmão fez alguma coisa com ele? Me diz aí, irmãos. O único prejudicado nessa história foi quem? O próprio pródigo. O único que se quebrou todo foi ele mesmo. O que ele gastou e desperdiçou era dele. Sabe o que é isso? Deixa a vida dos outros, se preocupe mais com a tua vida, para de focar no que o outro está fazendo, a vida é dele, ele faz o que ele quer, ele sobe, ele desce, para de se preocupar, deixa a vida de Quelé e começa a cuidar da sua própria vida. Começa a cuidar de você. Começa a olhar para você. O tempo está passando, o que você está construindo. O tempo está passando, como está a tua vida ministerial. O tempo está passando, qual é o teu desenvolvimento. O tempo está passando, onde é que você está trabalhando. O que é que você está plantando, qual é o legado que você deixa. Se tu sair hoje dessa terra, mas está focando na vida do outro. Dorma, meu irmão, e acorde, não pensando em fulano, não pensando o que ciclano fez, deixou de fazer, não o que está acontecendo no meio da igreja, na vida do irmão. Dorme e acorda pensando o que é que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, qual é a direção de Deus para a minha vida, o que é que eu tenho que fazer. Entenda, tu tem promessa, Deus disse que ia fazer, mas venha cá, escuta o que é que Deus está dizendo para você. Ora e diz assim: Deus, o Senhor disse que eu ia chegar, o Senhor disse que isso ia acontecer na minha vida. O que é que está faltando que eu ainda não cheguei? O que está faltando em mim que eu não alcancei ainda? O que é que está faltando em mim? Oh, meu irmão, se eximar não vai funcionar não. Fazer de conta que as coisas não estão acontecendo e tocar o barco e deixar que as ondas te levem? Não, meu irmão, levanta essa âncora, essa vela, levanta, pega o remo se necessário for, mas dá direcionamento para a tua vida. Esquece os outros, não foca em fulano nem ciclano, foca em você. Veio esse teu filho, não era irmão dele, que desperdiçou toda a tua fazenda. Aí o que é que tu faz? Para mim, nem um cabrito. Mas para ele, bezerro cevado. Ou seja, melhor, para mim nada, e para ele tudo. Só que entenda uma coisa, olha o que o pai diz para ele. Filho, tu sempre está comigo. Tudo que eu tenho é teu. Será que você consegue entender isso aqui? Tudo que está na mão de Deus é teu. Mas, irmã, e por que não chegou ainda? O erro está em Deus? Tudo que eu tenho é teu. Sabe a mulher do fluxo de sangue? Ela entendeu que Jesus tinha a cura e era dela. Ela entendeu. Se ela fica em casa e dizendo assim: Jesus sabe o que eu estou vivendo, conhece minha história, vai passar aqui.
Não, o pastor, a esposa dele, os irmãos do ciclo de oração, sabe tudo que eu estou enfrentando, vai vir aqui fazer uma campanha, oração. Não. Ela disse, eu vou até ele. Se eu conseguir tão somente tocar na orla, eu já recebo. Só que entenda uma coisa, ela pede. Ela não pede. Mas ela pega. E pedir algo, pegar algo sem pedir, é roubo. É ou não é? Algo que está em alguém, você vai lá, pega e não pede. Roubou. Só que ela pega sem pedir e não é roubo, porque ela já sabe que é dela. Quando você pega algo que está com alguém, mas que você sabe que é teu, não é roubo. Então ela sabia que a cura estava com ele, ela vai lá, pega, recebe. Então entenda uma coisa, o que você quer está com ele. Tu não pegou ainda, meu irmão, porque não se disponibilizou. Não recebeu ainda porque não se levantou. Não chegou na tua vida ainda porque não se posicionou. Se posiciona. Pega essa mente e foca no céu. Pega essa mente e foca em Deus. Tira da terra. Tira do irmão e foca em Deus. Está com ele. A casa que você quer está com ele. Oh, a vida que você almeja está com ele. O emprego que você quer está com ele. A libertação do teu marido está com ele. A libertação do teu filho está com ele. Ai, meu Deus, essa menina que está te dando trabalho, a libertação está com ele. O casamento que você quer está com ele. A unção que você quer está com ele. O ministério que você quer está com ele. A viagem que você quer fazer está com ele. O carro que você quer está com ele. Oh, meu Deus do céu, pega, disponibiliza-se, é teu. Oh, Espírito. Tudo que eu tenho é teu. Mas era justo, meu filho, nós nos alegrarmos pelo teu irmão, porque estava morto. Só quem ama se alegra com a vitória do outro. Sabe quando você sabe que você é feliz e que você tem Deus? Quando a vitória que o outro recebe, quando a felicidade que o outro recebe, ela te alegra mesmo sem te beneficiar. Você não tem vantagem nenhuma com a alegria dele, mas você se alegra. Você não é beneficiado em nada pelo que ele recebeu, mas você está alegre. Você não ganhou nada, quem ganhou foi ele. Oh, meu Deus do céu. A porta foi para ele, a bênção foi para ele, mas te alegra. Não tem nenhum resquíciozinho para você, mas isso te alegra. Isso significa que você está no caminho certo. O caminho certo não é chegar aqui, pegar o cálice e o pão e dizer, pronto, já cheguei. Isso não vai te salvar. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que quem come e bebe indignamente está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Se tu come e bebe dignamente, tu não condena o pastor. Tu não condena a igreja, nem condena quem está do teu lado. Tu está condenando a si próprio. Porque sabe que não está no caminho certo e está comendo e bebendo. Porque não está discernindo o corpo do Senhor. Sabe o que significa isso? Não está discernindo o propósito. O propósito não é comer. O propósito é comunhão. É por isso que Paulo diz, quando for comer, espera um pelo outro. Tem fome? Come em casa. Ele está dizendo, aqui é comunhão. Aqui é um esperando o outro. Aqui é um olhando para o outro. A Bíblia diz, sabe o que é que João diz? Na sua carta, primeira carta de João, capítulo 3. Ele diz assim, filhinhos, sabe o que o título? Eu vou te dizer bem o título, porque tem gente que acha que todo mundo é filho de Deus. E não é assim.
O título do capítulo 3 diz: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha o que ele diz. Ele diz bem claro: filhinhos, não vos engane. Se alguém não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Se alguém não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? Se só tem dois. Então comece a colocar a sua mente para assentar-se um pouco no texto. Irmãos, não precisa. Eu sempre digo, a ceia na igreja lá é segundo domingo, e eu sempre digo, você tem o mês todo para reconciliar-se. O mês todo. Aí tem gente que espera o dia da ceia. Aí acha que aquele dia ali as coisas estão sendo colocadas, só que a minha visão acerca disso é a pessoa querendo tirar somente um peso da consciência para poder ceiar. Porque quando você verdadeiramente tem a consciência de que alguém fez algo, que você fez algo, a Bíblia diz que não é nem para você deixar o sol se pôr sobre a tua ira. A Bíblia diz que até a tua oferta, seja ela de louvor, seja ela de ministração, seja ela de oração, porque quando a gente fala de oferta, a gente só pensa em dinheiro. A Bíblia diz que até a tua oferta, se você for dar, não dê não, vai reconciliar-te primeiro, depois você vem e canta. Chega e diz assim, eu não vou cantar hoje não, eu não vou adorar hoje não, porque eu tenho que me reconciliar com alguém. Tem alguém que eu não falo, tem alguém que eu não gosto, tem alguém que eu estou aborrecido, tem alguém que eu estou... Deus não vai receber, irmãos. É palavra, é Bíblia, não adianta a gente maquiar o texto não. Não sobe. Não vai, não chega ao trono. Então o pai chega para esse filho e diz, meu filho, é justo eu fazer o que eu fiz, porque o teu irmão, ele disse teu filho, mas o pai faz questão de dizer, teu irmão. É teu irmão, para com isso. Não quero conta, não quero mais aproximação, não quero nem olhar, não quero mais conta, não quer por quê? Tu é melhor do que quem? Qual é o céu que tu vai? Lá não tem um lugar separado, exclusivo para você não ter comunhão. No céu só vai entrar santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus chegou no último dia da festa dos tabernáculos. No último dia. Ele chegou e disse assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Lembra dessa passagem? Aí você lembra que ele chega lá na cidade de Sicar, em Samaria, e ele senta num poço e fica esperando. Eu vou olhar a hora, viu? Eu tenho que me vigiar, tem 5 minutos. Ele chega no poço, senta e fica esperando quem? Uma mulher pecadora, adúltera. Uma mulher que já tinha tido 5 maridos, estava no 6º, mas não era dela. Você conhece o texto. Os discípulos se admiram dele estar conversando com aquela mulher. Porque muitas pessoas julgam pela aparência. Só que havia uma necessidade, o texto mostra que havia uma necessidade de Jesus chegar lá naquele lugar. A Bíblia não diz a necessidade, mas a gente conjectura. O evangelho precisava chegar em Samaria e a porta que foi aberta foi de uma adúltera. Quem sou eu, quem é você para dizer quem vai ser levantado como missionária para pregar porque está com o marido dos outros? E quando Jesus chega, o que é que acontece? Aí você diz, aí Jesus diz, eu vou adiantar para você entender, para chegar onde eu quero chegar. Jesus chega para ela e diz, essa água aí você torna ter sede, mas aqui eu desço, eu não tenho mais sede. Ela pede a água. Aí Jesus diz assim, vai chamar teu marido e vem cá. Jesus sabia que ela não tinha marido? O que é que Jesus não sabe? Aí o que é que ela faz? Eu não tenho marido. Aí Jesus diz, disseste bem.
E isso você disseste bem. É bem falar que está com o marido dos outros? Não. Só que Jesus diz, disseste com verdade. Você consegue entender que é a verdade? Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos... Aí quando a gente vai para João 17, Jesus está dizendo, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Então a gente troca a verdade por palavra, tá bom? Se a palavra é a verdade, a gente vamos trocar aqui o texto, fazer um trocadilho por palavra. Jesus está dizendo, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Sabe por que tu ainda está com essa mágoa? Sabe por que tu ainda está do jeito que tu está? Porque tu não conhece a palavra. Tu pensa que conhece a palavra, mas está longe. Porque quem conhece a palavra é liberto. O pecado não tem mais poder sobre a vida dele. Porque o que permanece nele é a semente, de João capítulo 3, 1 João. O que permanece nele é a semente, logo não pode pecar. Que semente? Palavra. Lembra da parábola do semeador? A Bíblia diz que a semente é a palavra, só que tem semente que cai na pedra do caminho, tem semente que cai no espinho, na pedra, mas tem semente que cai na boa terra. Só perdoa a semente da boa terra, só perdoa a semente que dá fruto, só perdoa quando cai. A palavra caiu aonde aí, filhinho? Foi na beira do caminho? Foi? Onde a palavra caiu na tua vida? Foi nos espinhos? Foi nas pedras? Ou caiu na terra boa e você está produzindo? Se não está produzindo nada, passa a produzir a partir de hoje. Diz, Senhor, eu não aceito ser do jeito que eu sou. Eu quero falar a verdade hoje aqui. Estou com raiva, estou com ódio, estou magoada, estou ferida. Não maquia não, filha. Não maquia não. Fala a verdade para Jesus hoje. Não toma ceia sem falar a verdade. Jesus, tu me conhece. Estou desse jeito, mas não quero ser assim. Não quero mais ser assim. Não quero mais ser impulsiva, rancorosa. Não quero mais agir com a minha própria vontade. Não quero ser assim. Eu quero ser diferente, eu quero viver o verdadeiro evangelho. Tem muitos anos na tua presença, mas eu ainda estou desse jeito. Não quero mais ser assim. Eu não quero agir com fingimento. Eu não quero agir com hipocrisia. Eu não quero mostrar o que eu não sou. Eu não quero estar tanto tempo dentro da casa e quando eu ver o meu irmão sendo agraciado, eu me abater, Senhor. Eu não quero ser assim. Fala a verdade para Deus. Aí ele sabe, mas você tem que falar. Ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Ele sabe o teu estado, ele sabe a tua situação, ele sabe a vontade que você está no coração, ele sabe tudo que está oculto, escondido, que ninguém sabe, mas ele quer que você fale. Confessa. Confessa para ele. O pai disse, é justo, meu filho, porque estava morto. Reviveu. Estava perdido. Foi achado. Sabe o que eu acho interessante no final desse texto? A Bíblia diz, ele foi achado. Foi achado por quem? Se ninguém foi procurar ele. Não perca isso aqui, não perca isso aqui. Não perca isso aqui por nada. Oh, meu Deus. Isso aqui você não vai encontrar em canto nenhum, não. Porque isso aqui foi algo que Deus falou comigo. Eu disse, Deus, a ovelha perdida, o pastor foi buscar e achou. A dracma perdida, a mulher procurou e achou. Mas quem achou o filho pródigo, se ninguém foi procurar ele? Aí Deus falava comigo, ele próprio se achou. Ele se encontrou. Em meio à turbulência da vida, ele se encontrou. Tem muita gente perdida precisando se encontrar. Como assim, irmã? Você precisa saber quem você é. E que o lugar que você está não é para você estar.
Você tem que entender a sua posição. Olha como foi que ele se achou. Ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Os trabalhadores do meu pai. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho um pai. Tem abundância de pão. E eu, sabe o que ele está dizendo nas entrelinhas? Eu que sou filho. Estou aqui. Não. Levantar-me-ei e irei ter com meu? Sabe quem se achou? Ele mesmo. Bota a tua mente para funcionar. Entenda quem você é. Saiba onde Deus quer que você chegue. E se posicione. Se encontre. Se valorize. Para de viver uma vida de miséria. Uma vida de derrota, de fracasso. Porque não é essa que Deus quer para você, não. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Será que você consegue entender isso? Se encontra nesta manhã e diga: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Vou me levantar e vou ter com meu. A Bíblia não diz se o filho pródigo foi lá. Se o filho pródigo que ficou dentro de casa foi ver o irmão. Mas você pode fazer do jeito que Deus quer que você. Você pode aplaudir Jesus? Oh, aleluia.